Salve, salve, rapaziada. Ótima noite a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. E dessa vez um tema que ninguém gosta muito de falar sobre, porém temos que falar, né? Quanto mais o tema for falado, eu acredito que vai chegar em mais pessoas e a chance de diminuir, né? Com essa babaquice que vem acontecendo ultimamente no futebol. Sempre aconteceu, mas parece que de uns tempos para cá a coisa vem aumentando, está tomando maiores proporções e vem ficando algo muito perigoso, já eu diria, muito perigoso. Para quem não sabe, né, o Corinthians perdeu na Vila Belmiro quarta-feira do Santos, né? Mas garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, né? Porque o Corinthians goleou na primeira partida por 4-0 e perdeu por 1-0 na Vila e de nada adiantou para o Santos a vitória, né? E primeiro, né, já começou com os torcedores atirando sinalizadores dentro de campo, né? Já poderia atingir alguém ali, algo, enfim, tá pegando fogo, poderia queimar alguém. Jogaram muito próximo ali do goleiro Cássio e já começou a confusão, né? Daí já poderia gerar alguma punição para o clube. O jogo ficou paralisado por alguns minutos, porém, né, o pior ainda estava por vir, por incrível que pareça, né? Assim que a partida foi encerrada, o time do Corinthians, o time do Santos se dirigiam para os vestiários, né, da Vila Belmiro, e o Cássio de costas saindo, entra um torcedor e tenta o atingir com uma voadora, né? Covardemente ainda por trás do goleiro do Corinthians. Temos as imagens aqui, não é nada legal ficar mostrando, mas é bom para mostrar a cara do vagabundo, a cara do agressor, que, enfim, não é o tipo de mídia que eu acho que ele quer ter, né? E é o que ele ficou. Aí foi o momento que ele foi atingido, o Cássio, e aí uma outra imagem quando ele está no chão, e graças ao Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo acabou ajudando o Cássio ali, porque ele entrou na frente e acabou diminuindo a velocidade do cara, que senão a voadora poderia ter pego em cheio no Cássio, poderia ter machucado ele, mas gravemente. Felizmente só atingiu ali e nada aconteceu com o Cássio. E também, seu Xavier, você viu o cara indo para cima do Cássio e você não fez nada, não tentou entrar na Cássio, saiu correndo. Baita companheiro de time que você é, hein? Mas enfim, beleza, né? A culpa não é do Xavier. Acho que o Xavier se acovardou nesse momento, mas o grande idiota, o grande babaca é esse torcedor e outros torcedores que invadiram a Vila Belmiro também, querendo confusão no final do jogo. Então, mais um caso de violência, né? Temos outros exemplos aqui que a gente vai falar, mas o que a gente pede é que a equipe seja punida, né? As equipes, porque não é só o Santos, né? A gente está falando desse último caso do Santos, porém acontece diversas vezes isso, são diversos casos com todos os times, sem exceções, né? Então, todos os times estão nesse balaio, né? Então, acho que os times devem se reunir junto com o policiamento de cada cidade, cada estado, para tentar resolver isso de alguma forma, né? Aumentar a segurança, aumentar a revista na entrada dos estádios, porque uma criança não pode entrar com cartaz dentro de um estádio pedindo uma camiseta para um jogador, mas aí tem cara que entra com sinalizador. Na Copa São Paulo teve um caso que um torcedor do São Paulo entrou com uma faca dentro do campo, aí ele consegue entrar e com cartaz uma criança não pode. Então eu acho que a lei está sendo usada para quem não merece, para quem não precisa ser usada a lei, porque um cartaz não vai violentar ninguém, não vai machucar ninguém. Agora, uma faca, um sinalizador, enfim, né? Então precisa aumentar a revista. Proibir, né, um idiota desse de entrar no gramado, ele responder criminalmente, porque ele está entrando num lugar que ele não poderia entrar. Se um cidadão comum invade algum lugar, entra numa casa, ele responde criminalmente. Por que esse cara não responde também? Igual. Será que esse torcedor que agrediu o Cássio, ele vai responder?
precisa de muitas mudanças, né, na lei. Isso precisa ser revisto, porque a polícia vai e prende. Aí a mesma lei que manda prender acaba mandando soltar. Então aí fica complicado, né? Aí fica difícil para o policial trabalhar, porque ele sabe que ele vai prender ali e logo vão soltar, né? Enfim. Mas aqui é minha opinião, né? Agora um embasamento da legislação, né? O Carlos Ramos, né? Eu peguei uma matéria aqui do UOL, tá? Dar os devidos créditos, tá? Carlos Ramos, ele é advogado especializado em direito desportivo, né? E ele é colaborador da lei em campo, né? E ele explica porque a pena deve ser grave. Como houve invasão de campo, lançamento de bombas e tentativa de agressão após a partida, o Santos, né, que no caso é a equipe mandante, pode ser enquadrado nos artigos 211 e 213 do CBJD. O primeiro diz respeito a deixar de manter o local da partida com infraestrutura necessária a assegurar garantia e segurança para sua realização. A multa pode ser de R$ 100 a R$ 100.000 na interdição da praça esportiva, quando for o caso. Então, o Santos, além da multa, pode perder mandos de campo, que é o que é bem provável. O mais provável é isso, o Santos perder os mandos de campo. E, por fim, né, nos termos primeiro do artigo 213, caso a Procuradoria entenda que o evento foi de elevada gravidade, a denúncia pode incluir a eventual punição de perda de mando de campo de 1 a 10 partidas, né? Então, o Santos pode sofrer essa punição financeira, né? Além da punição de perder mandos de campo. O Santos, que não vive uma boa temporada, não vive uma boa fase, perder o mando de campo também pode ser algo que não ajudará nem um pouco, né? O jogar em casa é um grande aliado das equipes, o Santos perdendo isso, ou perdendo o direito de ter a torcida dentro de campo, além de perder o apoio da torcida, perdem dinheiro, né? Porque, enfim, a torcida paga o ingresso para estar dentro do estádio. Então, por causa de uma, duas pessoas, 10 que seja, né? Uma grande massa é prejudicada. Então, acho que tudo isso tem que ser revisto, né? Eu acho que a punição tem que ser mais grave, não só para o clube. Eu acho que para quem comete isso, para quem, enfim, comete o crime, para o criminoso, né? Que a gente não pode tratar isso como torcedor. O criminoso ele tem que pagar conforme uma pessoa normal que fizesse isso, porque dentro do estádio o cara ele tá ali com a armadura de torcedor e parece que quando o cara é torcedor ele pode fazer o que quer e nada acontece. Não é a maneira mais correta, né? Tem outros casos aqui também, né? O caso da última quarta é só um caso, tá? Como eu disse anteriormente, todos os times já passaram por isso e tem muitos casos, né, que vem chocando, principalmente nessa temporada. Recentemente, né, o atacante Robson do Fortaleza, ele parou para conversar com os torcedores, né? A situação do Fortaleza não é das melhores até agora, o time tá nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, e o Robson foi um dos poucos jogadores ali num protesto no aeroporto que parou para conversar com os torcedores. Robson tá aí, né, na tela, atacante do Fortaleza, foi conversar com alguns torcedores e acabou sendo atingido por um capacete, né? Um torcedor agrediu ele com um capacete. Enfim, sabe o que aconteceu com esse torcedor? Tem imagem do torcedor, tem imagem da agressão. Sabe o que aconteceu com o torcedor? Porra nenhuma. Isso mesmo, porra nenhuma aconteceu com o cara. Então é isso, né? É a sensação de impunidade. Eu tô trazendo os casos exatamente para isso, para exemplificar que ninguém foi punido. Não houve grandes punições. Teve um caso ainda pior, né? No início da temporada, o goleiro Danilo Fernandes do Bahia, né? Estava dentro do ônibus junto com o elenco, indo para uma partida lá do Bahia, jogando em casa, e torcedores do Bahia acabaram atingindo o ônibus com rojões, né? O rojão acabou quebrando o vidro e os estilhaços atingiram o goleiro do Bahia. Por pouco o goleiro do Bahia não teve um problema mais grave na visão, podendo até, quem sabe, parar de jogar futebol, parar de enxergar, que é o mais grave ainda. Tem a imagem aí, ó, do goleiro do Bahia com os estilhaços do vidro. Olha o que aconteceu com o goleiro do Bahia. Então, enfim, né? Para não falar que a gente está falando apenas de um caso que está tomando lado, não, a gente está mostrando outros casos também, porque
infelizmente, todas as torcidas têm esse tipo de agressão, tem esse tipo de idiota que se diz torcedor, mas é um bandido, né? Ele, com a camisa do time, ele é um bandido, né? E ele acha que é torcedor e que pode fazer isso, que está acima da lei, que está acima de qualquer coisa, e todos nós sabemos que não estão. Então, o que a gente pede aqui como um veículo de informação, né, o R-City, como tantos outros vêm falando, é que a legislação seja revista, que as leis sejam cumpridas, né? Igual o torcedor que tentou acertar o Cássio com chute, ele pode ser preso até 2 anos. Cumpra-se a lei, coloque ele na cadeia, porque aí se acontecer isso, aí é exemplo para outros, né? Então aí a gente pode ter, quem sabe, daqui a um tempo uma melhora, uma redução na violência dentro dos estádios, nos arredores, porque aqui em São Paulo, por exemplo, todos os clássicos é com uma torcida. Enfim, cada vez mais afasta torcedores de verdade e acabam deixando bandidos dentro de campo. Então, clubes, dirigentes, autoridades do direito, enfim, policiamento, precisam se reunir para tentar resolver esse problema, diminuir a violência e trazer de volta o futebol para a família, né? Que é o que sempre foi, mas infelizmente esses marginais acabaram tomando conta dos campos e trazendo muito perigo, né? Mostrei os exemplos, o Robson do Fortaleza também foi atingido com capacete, o Danilo Fernandes, que por muito pouco, o Danilo Fernandes também, descobriram quem foi que atirou um dos rojões no ônibus. Sabe o que aconteceu com ele também? Ele foi enquadrado como agressão leve. O enquadro dele foi de agressão leve. Vocês acham que essa imagem aqui, ó, isso aqui que aconteceu com o Danilo Fernandes, é uma agressão leve? Então a lei está muito branda, né? Tem muita coisa para mudar. Então, esse vídeo aqui, diferente dos vídeos que nós temos no R-City, é um pouquinho mais sério, porque o tema pede essa seriedade, né? Vocês acham que aquela imagem do Danilo Fernandes é uma agressão leve? Não, né? Obviamente que não. E por que, né, que o cidadão ele foi enquadrado nesse artigo? Coisas que ninguém pode explicar, né? Só a justiça. Se alguém estiver à parte, tiver mais embasamento para falar isso, comente aqui, tá bom? Se inscreva no canal também, dá essa moral pro R-City, né? E basta de violência no futebol, né? Gente que gosta de trazer tanto conteúdo aí com bom humor, com alegria, felizmente tem que parar um pouquinho para falar sobre esse tipo de ação, sobre esse tipo de coisa que acaba manchando o futebol, né? Na última quarta-feira, o Cássio foi atingido por um torcedor. Até quando vai isso? Vão esperar morrer alguém? É isso que estão esperando acontecer? Morrer um jogador? Entrar alguém armado dentro de campo e, enfim, cometer uma besteira? Porque é o caminho que a gente está indo, né? Infelizmente, cada vez a agressão vai ficando maior, vai ficando maior. Aí quando... Deus me livre, né? Mas aí quando matarem um jogador dentro de campo, aí vão querer colocar a lei, vão querer aplicar a lei. Aí vai ser tarde demais, né? Porque vai ter uma mãe chorando, uma família chorando. Então vamos prevenir, né? Vamos agir antes de acontecer uma tragédia ainda maior. Beleza? É isso, rapaziada. Ótimo sábado para todos e até o próximo vídeo do R-City. O próximo, com certeza, com o bom e velho espírito do R-City. E chega de violência no futebol. Basta. Grande abraço.